Boas-vindas! Nessa aula eu vou apresentar para vocês o que é o método GDS, Grower de Sucesso, de uma forma resumida. Tem uma frase que diz que o sucesso é fazer o óbvio de forma consistente. Porém, nem todo mundo sabe o que é esse óbvio, muito menos faz as coisas de forma consistente. Um exemplo disso é a academia. Todo mundo sabe que é preciso fazer academia para você ter resultados físicos, para você conseguir o shape, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso de forma consistente. E outra coisa, nem todo mundo sabe o que é fundamental, quais exercícios são fundamentais para se fazer de forma consistente. E entrando no mérito da cannabis, o óbvio não é tão óbvio assim. Tem growers que estudam por 5 e 10 anos e ainda não sabe o que é o óbvio que você precisa fazer de forma consistente para ter sucesso. A gente pode trocar essa palavra óbvio dessa frase por fundamental. E como são muitas coisas fundamentais para o crescimento da planta de cannabis, então a gente não pode falar que você precisa fazer o óbvio, porque mesmo quem já teve sucesso alguma vez, seja fazendo o fundamental porque estudou ou porque teve alguma dica ali que fez mudar o ciclo dele, fez mudar o rendimento que ele tinha a partir daquela dica, é porque de uma forma ou outra, essa pessoa conseguiu aplicar esse fundamental de forma consistente. Mas de nada adianta você conseguir um resultado uma vez ou outra se você não entender por que aquele resultado vem. Por esse e outros motivos que eu estou fazendo esse método. E veja, são vários pontos, são várias, é um conjunto de manejo, de construção de solo, é um conjunto de frequência de irrigação, de nutrição, equilíbrio de pH, CTC, tem muitas coisas que é fundamental para a planta. E quando a gente tenta guardar todas essas informações, estudar todo esse conteúdo e aplicar, pode ser que alguma coisa você deixa passar. E essa coisa que passou, essa coisa que você deixou passar, seja você sabendo o que é essa coisa ou não, você esqueceu ou você não teve ciência dela até o presente momento, um fator desse pode travar completamente o seu crescimento e você ficar em dúvida, tipo, por que minha planta muda, afinou o caule e morreu? Eu vou passar aqui mais ou menos pelo método GDS. O primeiro ponto aqui é o planejamento do ciclo, quando você vai fazer a sua projeção de custos e de rendimento, ou seja, o quanto que você quer colher naquele ciclo. No indoor é muito previsível você ter uma projeção de rendimento, porque tem poucos fatores que influenciam para você não conseguir colher. Como no indoor o ambiente é controlado,
tem poucos intempéries, então fica facilmente calculável a sua projeção de rendimento. Enquanto no indoor é mais difícil, porque tem muitas pragas, e a praga mais comum que dá no outdoor é a praga do ser humano, que pode acabar com sua planta em uma fração de um segundo, correto? Nesse método a gente vai entrar a fundo aqui nas 3 principais estruturas da planta, da raiz, do caule e da folha. O que em cada uma dessas estruturas da planta você precisa saber, o que é fundamental aí para você ter rendimento, para você ter um calibre de caule melhor, a melhor capacidade de troca catiônica, quais são os problemas de raízes que podem ocorrer, como eu havia comentado. Por que sua planta está com o caule fino? Essa planta de sua mudinha afinou o caule e morreu. Isso pode ser o fitium que se instala nas raízes, ele afeta os caules, os ramos, as frutas. Temos aqui o caule, temos problemas com o caule. A gente tem aqui técnicas de manipulação, amarra, temos técnicas para maximizar rendimento, aumentar a exposição de luz. Temos aqui na parte da folha, temos iluminação, temos aqui condições ideais, parâmetros ideais de VPD, que é temperatura, umidade, e uma certa temperatura e umidade na medida tabeladas, correta para a planta, para maximizar a respiração, a evapotranspiração, essencial, o CO2, que é o combustível para fazer fotossíntese, e temos aqui basicamente 16 pontos que eles se expandem, basicamente esses 16 pontos que se você entrar a fundo em cada um desses pontos, você vai ver que você precisaria talvez estar estudando um pouco mais sobre isso. Não é só 16 pontos, cada um desses pontos se expandem para mais pontos, para mais parâmetros, para mais nuances. E como é que uma pessoa vai gravar todos esses 16 pontos na cabeça, e a expansão desses 16 pontos e aplicar de forma consistente no seu cultivo? É por isso que daí nasce o método para você conseguir tirar todos esses volumes de dados da cabeça e não ter o risco de esquecer. Porque não adianta de nada você ser um professor de biologia se naquele dia você esqueceu de tal ponto da planta, ou você não fez de forma consistente. Você sabe que precisa fazer aquilo, mas a correria do dia a dia não te permitiu regar naquele dia. Se você está com um solo muito poroso, com alta retenção de água, você precisa regar com mais frequência e você não regou naquele dia, então você não fez de forma consistente. Então de nada adianta toda a informação do mundo se você não aplicar
E também não adianta de nada toda a prática do mundo se você não tiver informação suficiente para fazer aquilo dar certo, né? Então, o método GDS é a união das duas práticas, do conhecimento teórico e prático, aplicado, conhecimento teórico claro, embasado em conhecimento científico e conhecimento prático aplicado no que dá certo, né? As formas práticas mais utilizadas que geram resultados, né? Resultados evidentes, né? Com evidência de resultado. E é isso daqui que você quer, é por isso daqui que você comprou o curso, é por isso daqui que você está assistindo essa aula, nada disso que eu te falei até agora importa se você não tiver resultado e se você não tiver a garantia desse resultado. E esse método vem para isso, para garantir, né, que esse resultado venha se você conseguir, nesse ter conhecimento teórico, com respaldo científico, conseguir praticar de forma consistente, né, para que você consiga o resultado e aí sim vale todo o investimento que você fez, correto? E eu espero que nessa aula introdutória sobre o método GDS, Grower de Sucesso, tenha clarificado a sua mente em relação a esse assunto e eu te espero na